Vamos aprender a extrair partes de um texto. Nós temos aqui algumas situações. Uma situação básica, uma situação intermediária e uma situação avançada. Provavelmente você já se deparou com alguma dessas situações, mas você não soube trabalhar. Então eu vou explicar aqui, eu vou demonstrar 3 exemplos, que podem te ajudar muito se você precisa manipular textos. Preste bem atenção. Nosso primeiro exemplo é um exemplo simples, tá? O que eu quero fazer? Nesta lista de capitais com seu respectivo estado, a seguinte extração. Na coluna C, nesse intervalo, eu quero exibir somente o estado. Você pode utilizar a função direita, de forma bem simples, tá? A função direita pede o texto, eu vou informar o texto que eu quero manipular, ponto e vírgula. Agora ela pede o número de caracteres. Olha que simples, a função direita, ela trabalha no sentido da direita para a esquerda. Então, da direita para a esquerda, olhando para o texto, quantos caracteres eu quero extrair? 4. Por que 4? Porque o meu estado tem 2 letras e ele está entre parênteses, ou seja, 4 caracteres. Vou dar um Enter e olha só, ele consegue fazer a extração certinha. Agora aqui na coluna E, eu vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de extrair o estado, eu quero extrair a capital. Complicou um pouco, não complicou? Bom, vamos lá. Você deve estar pensando assim, bom, se você utilizou a função direita para extrair o estado, eu vou utilizar a função esquerda para extrair a capital. Então, beleza. Vou aqui, referenciar o texto, ponto e vírgula, e agora? E o número de caracteres? Ele não é padrão igual ao da direita, porque o da direita nós utilizamos 4 caracteres, que é padrão, o estado entre parênteses, mas o nome da capital não é. Vou colocar aqui um número de caracteres aleatório. Olha aqui, Araca. Se eu arrastar, eu vou puxar o nome da capital de forma incorreta. O que eu tenho que fazer? Eu vou utilizar ainda assim a função esquerda, só que eu preciso transformar essa quantidade, quando a função esquerda pede o argumento quantidade de caracteres, eu vou transformar isso vou informar isso de forma dinâmica. Como assim? Olha só, essa função num character, ela nos permite descobrir a quantidade de caracteres que um texto tem, certo? Então olha só, Aracaju tem 12 caracteres, certo? Eu arrastar, eu vou ver a quantidade de caracteres de todos os textos. Agora olha só que interessante, igual os 12 caracteres menos 4. Por que menos 4? Porque eu estou tirando os caracteres que compõem o estado, as 2 letras que estão entre parênteses. Então agora eu fiquei com 8 caracteres. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos contar aqui se realmente são 8 caracteres. Prestem bem atenção. Mas aqui está falando que é 8. Sim, são 8. Por que são 8? O espaço, ele também é um caractere. Entenderam? Então, realmente, o texto Aracaju com espaço tem 8 caracteres. Então, eu já consegui descobrir aqui, quantos caracteres tem a capital. Vou fazer o seguinte, vou tirar proveito disso. Como que eu vou tirar proveito disso? Olha, prestem bem atenção. Função num character para achar a quantidade de caracteres que tem no texto. Porém, eu subtraí 4 caracteres, que são os caracteres do estado, que eu não quero que apareça. Vamos fazer tudo isso dentro da função esquerda? Prestem bem atenção. Igual, esquerda, texto. É o texto que eu vou manipular, ponto e vírgula. Agora ele está pedindo, número de caracteres. Eu não vou utilizar o número de caracteres. Eu vou utilizar a função num character, que por coincidência tem quase o mesmo texto do argumento que aparece aqui, certo? Coloquei a função num character, referenciei o texto. Fechei, menos 4, ponto e vírgula. Opa, ponto e vírgula não. Fecho a função esquerda e olha só, Aracaju. Vou arrastar. Tá aqui, eu tenho o nome das minhas capitais, sem apresentar os estados. Olha só que interessante. Então, eu fiz uma extração dos estados, depois eu fiz a extração só das capitais. Você aprendeu a usar a função direita e aprendeu a usar a função esquerda com a contagem de caracteres de forma dinâmica.
certo? Então nós aprendemos a utilizar essa lógica. Agora vamos para um outro exemplo. Esse exemplo aqui é quase a mesma coisa do exemplo anterior, certo? Só que nós vamos utilizar uma outra função, chama-se extrair texto. Olha só, extrair texto. Ela vai pedir o texto, ponto e vírgula, número inicial. O que é esse número inicial? A função extrair texto, ela consegue extrair parte de um texto. Só que para ela conseguir fazer essa extração, você precisa dizer para ela em qual posição desse texto aqui ela vai começar a fazer a extração. Exemplo, eu vou colocar aqui, ó, posição 4, né, que é o número inicial. O número inicial vamos entender como posição. Ponto e vírgula. Número caractere. A gente sabe que esse argumento aqui ele está pedindo a quantidade de caracteres que eu quero exibir. Eu vou colocar aqui, ó, 3, só como exemplo. Então eu vou fechar a minha função extrair texto. Tá aqui, ó, caj, certo? O que você entendeu desse resultado aqui em relação à fórmula que foi utilizada, em relação à função que foi utilizada? Que eu fui lá no texto, a partir do caractere 4, ou seja, da posição 4, eu extraí 3 caracteres. Por quê? A letra C, ela está na 4ª posição. Por isso que eu informei aqui, ó, 4, certo? E aí eu pedi, a partir da 4ª posição, contando a 4ª posição, a 4ª letra, o 4º caractere, eu extraio 3 caracteres, certo? Por isso que ficou esse caj. Se eu colocar aqui, ó, 4 caracteres, ele vai ficar caju. E assim por diante. Se eu colocar a posição inicial 1, ele vai começar lá da primeira letra, do primeiro caractere. Ok? Beleza. Então aqui eu tenho um problema. Se eu quiser, por exemplo, extrair de novo o estado, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que contar a quantidade de caracteres que esse texto tem. Por exemplo, Aracaju tem 7 letras, mas o espaço são 8 caracteres. Então, como seria isso? Vou colocar aqui 8, só para a gente ganhar tempo. 8. 4 caracteres que eu vou extrair. Ele só extraiu a abertura do parênteses S e E. Está errado? Está mostrando só 3 caracteres. Não, não está errado. Está mostrando 4 caracteres. Por quê? Você lembra que o espaço ele também é um caractere? Então, eu teria que contar a partir da posição 9. Aí ele conseguiria fazer a extração. Só que aí eu tenho um problema. Eu vou arrastar aqui para as demais e eu vejo que eu não consigo extrair corretamente. Por quê? O número inicial, ou seja, a posição, né? Ou seja, a posição de onde eu quero iniciar a minha extração não é padrão. Na capital de Aracaju, nesse texto aqui, o meu estado, né, ele começa a partir do 9º caractere, mas dos demais não é assim. O que eu precisaria fazer? Precisaria tornar esse argumento aqui dinâmico. Como que eu poderia fazer isso? Eu poderia fazer o seguinte, jogar a função num caractere, certo? Da mesma forma que nós fizemos no exemplo anterior. Então, na função num caractere, eu vou vir aqui, referenciar o texto. Fechei a função num caractere. Então, ele vai contar quantos caracteres tem esse texto, certo? Ok. E aí, eu vou dizer para ele que quero extrair 4 caracteres desse texto aqui. Olha só. Ainda está errado. A função num caractere está dizendo que tem 12 caracteres, certo? Então, ele está dizendo aqui que vai começar a extração a partir da posição 12, certo? Só que está errado. Por quê? Porque a posição 12 é o último caractere. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer o mesmo exemplo que eu fiz, né, da função esquerda, eu teria que subtrair 4 posições, né? Então, eu teria que voltar 4 posições. Eu teria que reduzir essa posição aqui de 12 para 8. Aí ele consegue começar a ajustar. Aqui ainda ficou fora, por quê? Porque ele está contando o caractere espaço. Então, se eu tirar, por exemplo, em vez de tirar 4 caracteres, tirar só 3, eu já consigo chegar no mesmo resultado, certo? Então, posso arrastar, que ele vai perfeitamente extrair o estado. Aí você deve ter pensado assim, poxa, mas que trabalhão, essa função extrair texto, ela é mais complexa do que a função direita. Sim, ela é mais complexa, mas tem uma lógica muito importante para você aprender essa função, ok? Por que é interessante você aprender a fazer isso?
Olhe esse último exemplo aqui. O meu texto, Aracaju, espaço, o estado e mais para frente caracteres aleatórios, certo? Eu quero pedir para você extrair o texto do meio. Por quê? Prestem bem atenção. No primeiro exemplo, você extraiu o texto a partir da direita. No segundo exemplo, o texto a partir da esquerda. No terceiro exemplo, nós extraímos o texto a partir da direita, mas utilizando uma função um pouquinho mais complexa, uma lógica um pouquinho mais complexa. É com essa lógica aqui que a gente vai trabalhar essa situação complexa. Olha só, vamos tentar extrair o meio do texto utilizando a função extrair texto, como a gente acabou de aprender. Então vamos lá, igual, extrair texto, referencio o texto, ponto e vírgula. Número inicial eu não sei, então eu vou fazer a contagem dos caracteres, correto? Vou vir aqui, ó, pronto. E vou subtrair lá os 3 caracteres que eu preciso para chegar na posição certa, tá? Ponto e vírgula na minha função. Número de caracteres que eu quero exibir 4, porque eu quero extrair o estado, ou seja, eu quero extrair a informação que está no meio do texto. E olha só, não deu certo. Por que não deu certo? Porque aqui eu estou utilizando a função texto junto com a função no character, e a função no character está contando a quantidade de caracteres que esse texto tem. Então olha só, vamos fazer por partes. Igual num character, texto, enter. Tenho 15. Se eu tenho 15 e estou subtraindo só 3, é óbvio que eu não vou cair na mesma posição. Então aquela lógica que eu utilizei aqui, ó, de utilizar a função extrair texto com um caractere e extraindo 3 caracteres e extraindo 4, eu já não consigo mais utilizar aqui. Eu vou ter que trabalhar isso com uma função ainda mais dinâmica. Como assim ainda mais dinâmica? A lógica é, eu não vou contar o número de caracteres que o texto tem. Eu vou localizar um caractere padrão e a partir desse caractere eu vou fazer a extração. Como assim? Olha só. Vamos olhar para todos esses textos que aparecem aqui. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum é o seguinte. O estado que aparece dentro de parênteses. Então eu posso dizer que a abertura do parênteses é um caractere padrão. Então eu poderia iniciar a minha extração a partir desse caractere. Só que é o seguinte, eu preciso descobrir em qual posição esse caractere está dentro desse texto. Ao invés de utilizar a função num character, que conta a quantidade de caracteres, eu vou utilizar a função localizar, que me diz em qual posição um determinado caractere está no texto. Olha só, localizar, texto procurado. Toda vez que eu for informar um texto dentro de uma fórmula, eu vou colocar entre aspas, tá bom? Então, qual que é o texto procurado? A abertura do parênteses. Abrir parênteses, ponto e vírgula, no texto, ou seja, nesse texto aqui. Só isso. E aí ele está dizendo que a abertura do parênteses nesse texto está na posição 9. Eu vou replicar aqui para baixo e vou fazer o seguinte, olha. Agora eu vou utilizar a função extrair texto. Extrair texto. Então, esse texto aqui, ponto e vírgula. Vou utilizar essa quantidade de essa posição que ele está informando, né? Então, a partir da posição 9. Ponto e vírgula, 4 caracteres. Dou um Enter e olha só. Ele conseguiu fazer certinho a extração do estado que está dentro do texto. Vamos fazer tudo isso daqui dentro de uma fórmula só? Igual, extrair texto. Qual que é o texto? É o texto que eu vou manipular. Ponto e vírgula. Posição inicial, eu não sei, então eu utilizo a função localizar. Para quê? Porque na função localizar, eu vou localizar um caractere em um determinado texto. Fecho a função localizar, ponto e vírgula, eu quero extrair 4 caracteres, simplesmente o mesmo resultado, certo? Então, você aprendeu a extrair o lado direito do texto, o lado esquerdo do texto, que é um pouquinho mais complexo, mas eu não vejo uma grande complexidade. Você aprendeu a extrair o lado direito do texto, mas ao invés de utilizar a função direita, você utilizou a função extrair texto de forma dinâmica, né, com as chamadas funções aninhadas.
E com essa mesma lógica, você aprendeu aí para uma etapa mais complexa ainda, que é extrair a parte central de um texto.